Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao programa O Manual de Consciência. É com imensa alegria e com o coração transbordando de gratidão que hoje eu te desejo boas-vindas ao programa O Manual de Consciência. Mas o que é o programa O Manual de Consciência? Você deve estar se perguntando o que você vai se deparar, com o que você vai se deparar, né? Aqui no programa, qual o objetivo dele, como que ele vai funcionar, enfim. Bom, vou te passar aqui algumas informações para que você possa perceber o tanto que esse programa ele é especial, é importante, é incrível, é extraordinário, porque o intuito dele é te ajudar a mudar a tua maneira de pensar. Afinal, são os nossos pensamentos que nos levam a tomar decisões, sejam elas boas ou ruins. E a gente vai ver ao longo do programa como que os nossos pensamentos, eles podem impactar todas as áreas da nossa vida, seja emocional, seja física, seja financeira, seja relacionamento, seja familiar, enfim, você vai ver o tanto que os nossos pensamentos, eles são poderosos no sentido de construir a nossa realidade de vida. Hoje, a vida que você tem hoje é com base nos teus pensamentos, com base nas tuas crenças, com base nos registros emocionais que você deu a cada acontecimento, principalmente ali na infância. Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou Master Terapeuta TRG, especialista em transtornos graves emocionais, analista corporal, analista comportamental, coach em PNL e fiz vários cursos na área da mentalidade. É a área que eu sou apaixonada sobre a mente, sobre o poder da nossa mente. E quanto mais eu lia livros, quanto mais eu estudava, quanto mais eu fazia pesquisas, mais eu me apaixonava por esse universo que é a nossa mente. A nossa mente é extremamente poderosa e você vai ver ao longo do programa o porquê a nossa mente ela é tão poderosa. A nossa mente ela é tão poderosa que os nossos pensamentos são uma fração desse poder. A nossa mente é como se fosse uma máquina que gera muita energia e os nossos pensamentos é como se a gente conseguisse pegar essa energia e tornar ela real. Isso mesmo. Então, por isso que eu falo que a sua realidade de vida foi você que construiu com base nos seus pensamentos. Então, a nossa mente, ela produz essa energia extremamente poderosa e os nossos pensamentos é uma forma de traduzir essa energia em realidade. E eu te falo isso por experiência própria, não porque eu fiz várias formações, porque eu estudei, porque eu pesquisei, porque eu fiz cursos, não. Foi porque eu vivi essa experiência de tornar a minha realidade de vida com base nos meus pensamentos. Para você que não sabe, eu já tive depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, fobias, eu tive compulsão alimentar, eu tinha vários medos, bloqueios. O meu pai, ele é narcisista, tive uma criação muito traumática. Com 9 anos, os meus pais me deram para mim poder ficar morando na casa de um, na casa de outro, aguentando humilhação, passando por situações muito desconfortáveis. Com 16 anos, eu fui morar sozinha. Então, eu trabalhava durante o dia, trabalhava como babá, trabalhava como recepcionista, trabalhei de várias formas e à noite eu estudava. E eu aprendi muita coisa em relação a tudo que eu passei, tanto na minha infância como na minha adolescência. Então eu vim carregando várias crenças que foram instaladas na minha mente. Então, alguns medos, bloqueios, e isso eu fui construindo a minha realidade de vida. E quando eu cheguei na minha vida adulta, que foi quando eu entrei em depressão, crise de ansiedade, todas essas questões emocionais, eu comecei a passar também dificuldades financeiras, porque eu não tinha condições psicológicas, emocionais para trabalhar, eu tinha desfeito de toda uma construção de uma vida, porque eu tinha um receio em relação ao dinheiro, eu acreditava que o dinheiro era a raiz de todo mal. E eu comecei a rejeitar o dinheiro. E daí eu comecei a passar várias dificuldades
tanto emocionais, psicológicas, como financeiras. E quando eu estava no fundo do poço, não tinha mais para onde ir, para onde recorrer, foi quando eu mergulhei. Eu falei para mim que eu queria entender. Eu queria entender o que eu estava passando, por que eu estava passando por aquela situação. E foi quando eu comecei a buscar entendimento, conhecimento, e eu fui entendendo que tinha me colocado naquele lugar, por falta de compreensão, de clareza, de conhecimento, de entendimento. Eu tinha me colocado naquele lugar pela minha maneira de pensar, por eu não conseguir gerir as minhas emoções, por eu não conseguir me impor. Então eu me coloquei em várias situações onde eu me sentia pressionada, eu me sentia reprimida, e isso foi afetando ainda mais o meu emocional, e chegou um momento que eu me perdi de mim, não sabia quem eu era, não sabia o que eu gostava, medos de fazer coisas, medos de tomar decisões, e isso foi me reprimindo. Tudo isso por falta de clareza, de compreensão, de entendimento, de conhecimento. Tudo isso pela minha maneira de pensar. Os meus medos, os meus bloqueios, as minhas feridas emocionais, elas me conduziram a me colocar naquela situação. E quando eu entendi isso, eu falei para mim mesma que eu tinha me colocado naquele lugar e eu iria sair daquele lugar. Primeiro, por mudar a minha maneira de pensar. Então eu fui começando a identificar os meus padrões, os meus medos, os meus bloqueios, as minhas crenças limitantes. Eu fui trabalhando internamente dentro de mim, já que eu sabia que fora só era reflexo de como está dentro, então eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Comecei a me libertar de pesos, de sentimentos, quebrar bloqueios, quebrar crenças limitantes, comecei a enfrentar os meus medos. E quanto mais eu mergulhava, quanto mais eu olhava aqui para dentro, mais eu realmente reconhecia que eu que tinha construído aquela minha realidade de vida. E isso me indignava, isso me revoltava, isso me deu força para sair daquele lugar. E com toda essa indignação, com essa revolta, com essa força, graças a meu bom Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho uma saúde mental, uma saúde emocional estável, eu tenho uma vida satisfatória. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher muito realizada, feliz, grata. Hoje eu sei que a realidade que eu estou vivendo hoje foi eu que construí. E a realidade que eu quero viver amanhã será eu que vou construir. E eu estou nesse exato momento construindo a minha realidade futura com base nos meus pensamentos. Então hoje eu só estou aqui para te ajudar a entender todo esse processo que eu vivi, do qual eu me coloquei no fundo do poço e do qual eu decidi sair do fundo do poço quando eu mudei a minha maneira de pensar. E com tudo isso que eu vivi, que eu aprendi, que eu estudei, eu quero compartilhar com você e te mostrar que muitos dos problemas que você está vivendo hoje, de forma consciente ou inconsciente, foi você que se colocou nesse lugar. Isso mesmo. É forte? É revoltante? Mas essa é a realidade. Muitos dos problemas que você está enfrentando hoje foi você que se colocou nesse lugar. Por falta de compreensão, de clareza, de entendimento, por falta de conhecimento ou por deixar as tuas emoções te dominarem. Afinal, as nossas emoções, elas não pensam, elas só agem impulsivamente com base num sentimento. Então, muitas decisões que nós tomamos, ou todas as decisões que nós tomamos, é com base no sentimento, numa emoção. E quando tomamos essas decisões por impulso emocional, depois a gente vai refletir, a gente vai pensar e vai ver que não foi talvez uma boa decisão, uma boa escolha, não foi a melhor forma ali de lidar com aquela situação. Então, qual é o intuito do programa O Manual de Consciência? O intuito do programa O Manual de Consciência é justamente esse, de te ajudar a desenvolver a tua capacidade de raciocínio, te ajudar a ter mais consciência das tuas decisões, das tuas emoções, dos teus comportamentos, dos teus bloqueios, das tuas crenças limitantes. Então você vai ver ao longo do programa
como que as crenças que foram instaladas na sua vida, ao longo da sua vida, principalmente na sua infância, impacta até hoje a sua vida. Seja na questão emocional, psicológica, relacionamento, financeiro, profissional e até na sua saúde física. Então, a gente vai mergulhar num processo muito profundo de autoconhecimento, de reviver feridas, de se libertar de pesos, de quebrar correntes de crenças, de bloqueios, de padrões e também de superar medos, de superar inseguranças, enfim. A gente vai mergulhar em um processo muito profundo, que é o mergulho dentro de você.